Oi, Gili. Pera aí, vou tentar botar um filtrozinho aqui. Acho que aqui tá bom. Ops. Vamos deixar o povo chegando. 23h59. Agora meia-noite, dia 1º aqui em Curitiba, aí no Mato Grosso, não, né? E no Mato Grosso são da noite. Que é onde você está, né, Gili? Olha eu aqui, estabanando. Vamos botar aqui, ó. Aqui, vamos ver esse filtrozinho aqui. Ah, tá bom. Oiê! Oi, Gili! Feliz Oi, cumpleaños! graças! Feliz aniversário de vida consagrada! 4 anos Obrigada. de vida consagrada nesse mês aí que nós adentramos, o mês das missões, né? Isso, Nossa querida, amada Santa Santa Teresinha das Terezinha do Menino Jesus. Rosas. Meu Deus, Santa Teresinha do Menino Jesus. Tinha uma longa história com Santa Teresinha. Assim, antes de começar, assim, até para brincar enquanto o povo chega, eu, há muitos anos atrás, tinha rezado, orado por mim e dito que o homem da minha vida me cobriria de rosas. Eu ia ter que ter muita paciência, eu e minhas histórias, eu ia ter que ter muita paciência para esperá-lo, né? Passaram-se os anos e tal, e eu me lembro que na época eu fazia parte do Ministério de Pregação da RCC, né, e tudo, e veio as relíquias aqui para Curitiba de Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Eis que eu, né, de repente aquele helicóptero sobrevoando ali a Catedral Basílica, eis que um helicóptero faz o quê? Aquela chuva de rosas. E quem está embaixo do mutante das rosas? Você. Euzinho aqui, né? Eu falei, puta vida, Jesus, vai ter que ser você. Tudo bem, Ministério da minha vida me cobriu de rosas. Não sabia que era o Senhor. É um bom Disso partido. assim, eu falei, Jesus, só o Senhor mesmo me cobriu de rosa, né? Hum. Enfim, é uma história assim que eu lembro assim com alegria, né? Porque Santa Teresinha é tão importante. Eu já vivi em convento, né? Já fui uma quase noviça, vivi 3 anos na congregação São José de Chambéry, as Irmãs de São José. Então eu tive a oportunidade de viver, de ter assim essa relação, né? Com Santa Teresinha que veio, né? A partir dali. E Uhum. Santa Teresinha, eu até estava vendo aqui, né, para a gente começar, tem uma frase dela aqui que é fantástica, que fala exatamente do chamado dela, que ela diz assim: ó Jesus, meu amor, minha vocação, encontrei-a afinal, minha vocação Então é é o o amor. amor. Seu exemplo é caminho para que todos nós sejamos missionários, onde nos encontrarmos. Na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, enfim, onde nós formos, sermos essa extensão, essa expressão do amor de Deus, né? Muitas Isso. vezes a gente não consiga, né? Como o próprio São Paulo, né? Nos relata, nos ensina, né? Muitas vezes eu faço o mal que não quero e não consigo fazer o bem que eu tanto desejo. Mas É. o desejo do nosso coração, né? Por isso que na liturgia, uma das palavras assim mais das orações mais belíssimas da Sagrada Liturgia é quando é a oração que diz assim: Senhor, olhai a fé que anima a vossa igreja. Não leis os nossos pecados, mas a fé que Que anima a vossa anima você, igreja. igreja. É isso mesmo. Isso, assim, é uma jaculatória para mim, sabe? Quando eu me sinto, eu digo, Senhor, olha a minha fé, né? Olha a fé que anima tu. Não olha meus pecados, mas olha a fé que anima a vossa igreja. Eu sou a sua igreja, né? E você aqui, completando 4 anos, né? Escolheu
no dia 1º de outubro, aqui em Curitiba, nós já estamos no dia 1º de outubro, celebrando o mês missionário, né? O mês da nossa querida Santa Terezinha. Isso mesmo. E o que levou você a escolher, né? Fala um pouquinho para nós, né, do que é essa vida consagrada, né? Porque eu conheci a vida consagrada do outro lado, né? Onde eu era amparada pela congregação religiosa, tinha o padre Medalli, que era o padre fundador, né? Então tinha, assim, toda uma estrutura, tinha uma comunidade religiosa, a gente vivia uma vida diferente do que você, que escolheu um caminho, entre aspas, um caminho de solidão com o próprio Senhor, né? Um namoro, um casamento, que é você e ele, e a sua missão, né? O seu trabalho, o seu serviço enquanto missão. Isso. E esse amor, né, que você tem. Então, se você puder, né, iniciar aí nesse aniversário seu de 4 anos, falar um pouquinho para nós, para todos que vão ver essa live, né, esse vídeo, durante essas 24 horas, né, o teu testemunho, né, uma jovem, bonita, né, porque o que a gente mais escuta, nossa, não é você, tá no convento, você é tão bonita. Você, ou pro rapaz, nossa, você é tão bonito, você padre, quem? Oh, hello, onde é que tá escrito? Tem que ser feio, né? Até porque não existe gente feia, existe gente mal arrumadinha, né? Mas, enfim, é interessante, né, essa visão que as pessoas têm, como se as sobras ficam para Deus, e não, porque dele é o melhor, porque ele nos dá o melhor. Até durante o sono ele nos sustenta, até durante o sono ele nos dá, né? Então, eu quero que você fale um pouquinho, né, da tua vida consagrada, esse mês missionário que nós entramos aí, o mês de outubro, dia 1º de outubro hoje, salve Santa Terezinha das Rosas, missionária que veio sem sequer, uma missionária consagrada, recebeu esse título, né? E ó, Cicinha dizendo ali, ó, minha rainha, Santa Terezinha, é isso mesmo, né? Recebeu esse título de missionária sem sequer ter saído do convento, né? Porque ela era uma carmelita. Então, assim, fale um pouquinho da sua vocação, do seu chamado e da escolha desse dia tão especial, né? Tão auspicioso, né? Nesse dia você ter escolhido Santa Terezinha, que para nós, acho que 80% de nós católicos, assim, temos assim Santa Terezinha com amor, com paixão, como exemplo, né, de serviço, como exemplo de fazer das pequenas coisas um ato de amor, né? Então, assim, desde uma dificuldade que ela tinha com alguma irmãzinha, eu lembro de uma situação, Gili, que as freiras sempre contavam pra gente, as irmãs do convento, né? De Santa Terezinha, numa das formações, né? Que Santa Terezinha ficava sempre do lado de uma das irmãs, que eu não vou lembrar agora, que fazem tantos anos, e ela não gostava dela, e Santa Terezinha fazia de novo, deixa eu te ajudar aqui com a escova, deixa eu te ajudar a limpar o chão. Ai, mas deixa eu te ajudar a lavar a roupa. E assim, tanto que a madre chegou a pensar, meu Deus do céu, se acontecer alguma coisa com essa irmã, a Tereza morre, né? Tem um negócio, mal sabia ela o quanto essa irmã perseguia, mas ela fazia tudo com amor e procurava ser amor, demonstrar, né? É que ela dá o outro lado da face, mas no amor, na generosidade, na simplicidade, de estar perto daquele que não a aceitava, né? Então, assim, você escolheu um dia maravilhoso, né? E Santa Terezinha como sua madrinha, né? Vocacional. Então, conta pra nós. Isso mesmo. Então, quando eu entrei para a igreja católica, né, que eu vivi o processo de conversão com 19 anos, o primeiro livro que eu li, a primeira história de santo que eu conheci foi ela. E Santa Terezinha foi muito ousada em pedir para o bispo para entrar para o convento com 15 anos, né? Então, assim, eu vejo Santa Terezinha como uma criança, na verdade, uma menina que se lança nos braços de Jesus sem medo. Tipo, tô aqui, faça comigo o que você quiser. E como você contou agora a história lá da outra irmã que judiava dela, vamos dizer assim, e ela buscava pegar aquelas pedrinhas de sofrimento como tesouros para o coração de Jesus, para que ela fosse moldada e ensinada. E essa frase que você acabou de ler é o meu lema, meu tema, assim.
Quando alguém me pergunta qual é o seu carisma, eu digo, meu carisma é o amor. Porque, assim, eu busco amar as pessoas que eu atendo, que me seguem, os meus amigos, a minha família, da mesma forma que Jesus os olha. Então, assim, eu sempre tento amar as pessoas na mesma proporção que Jesus. E sempre peço isso para Jesus, que eu possa amar os seus filhos, como esposa, os nossos filhos, com a mesma intensidade que ele ama, sem julgar, com misericórdia, orientando para o caminho certo. E, então, por isso que eu digo que a minha vocação é o amor. E sempre ter esse coração de menina, de criança. Como uma amiga minha sempre me dizia, que eu sou uma pequena grande mulher, pequena na alma, grande como pessoa espiritual, mas pequena, porque sou que nem um brinquedinho nas mãos de Jesus, ele faz comigo o que ele quer, e eu acho que isso é o mais importante. Então, por isso que Santa Teresinha foi quem eu escolhi para me orientar nesse sentido, vivendo a pequena via, vivendo a minha vocação no trabalho, na família, tudo nas pequenas coisas, no lavar uma louça, no limpar um chão, sabe? Assim, encontrar Jesus nessas pequenas Pequenas coisas. coisas, assim. Você falou da pequena via, né? E como mais você vive essa pequena via teresiana, né? É uma via, quando a gente vê, né, entre Santa Teresa d'Ávila, né, Teresona e Teresinha, né? E puxa vida, tão gigante dentro dela, né? Tão grande dentro das obras de amor, de generosidade que você foi, meu pai, nunca vou conseguir chegar, né, a um terço da santidade de Santa Teresinha, quando se fala em misericórdia, em perdão, né? Porque ela viveu isso de uma grandeza e com uma intensidade, porque Santa Teresinha sempre foi muito intensa desde pequena, né? Uma ocasião o pai levou, né? Talvez você lembre dessa história do pai, que era Natal, e ele levou o presente para as filhas, né? E perguntou para ela, né, Terezinha, qual você quer, né? Não lembro bem o nome dela, assim, não vou me lembrar agora como é que ele a chamou, mas escolha um. Aí o que ela fez? Ela catou tudo, disse que não queria um, ela queria tudo. Então, ela queria tudo, ela pegou, quero tudo, não quero um. Então é assim ela viveu até do chamado dela vocacional, essa intensidade, é o tudo, é a entrega total, né? É dar significado a tudo. E isso é uma das grandezas de Santa Teresinha, que nos ensina também a de Deus, querer tudo, querer o céu, né? Uhum. Exatamente. Então, como é que você aplica, por exemplo, você trabalha, você como leiga consagrada, conta um pouquinho para a gente dessa tua vida, né? Do teu chamado e como você aplica, né, essa pequena via. Você tem um trabalho belíssimo, e seu trabalho é uma missão muito grande, linda. Você está formando um serzinho, né? E assim como você, quantas outras pessoas, eu tenho uma amiga que eu amo demais, a Andrea, que também tem essa vocação, esse chamado de formar, né? As pessoas não entendem esse trabalho que você faz, dão um valor tão pequeno e ele é um trabalho grande demais. Né? Eu até digo assim, louvado seja Deus pelos patrões que têm pessoas como você educando o filho. Porque isso é um presente, é uma dádiva, né? Então, conte para nós um pouquinho do seu chamado e de como você aplica, né, no seu trabalho essa pequena via. Então, hoje, eu moro no Mato Grosso, faz 2 anos e 6 meses, e sou babá. Cuido do bebê desde que ele tinha 37 dias. Então, a gente vive junto há 2 anos e 6 meses, né? E a minha vida hoje é viver em função dele, para ele. E tudo eu faço com ele. E às vezes eu tô assim num momento de oração e ele tá ali pulando do meu lado. Aí eu falo assim, Nossa Senhora, como você rezava quando o menino Jesus não parava de pular do seu lado? Porque Jesus nasceu homem, Jesus nasceu humano, e ele brincava, ele pulava, ele chorava, ele tinha cólica, como qualquer criança nessa idade. E isso me alegra, porque eu olho para ele assim, meu pequeno menino Jesus,
E isso me identifica com Santa Teresinha, porque Santa Teresinha é do Menino Jesus. E é um amor incondicional, ele me cheira, ele me abraça, é, ele é o meu tudo, eu sou o tudo dele, né? Nesse momento, nessa hora. Então, assim, eu vejo muito Jesus nele, o menino Jesus mesmo. Então, eu caminho essa caminhada aqui junto com o menino Jesus. Eu cuido do menino Jesus, eu alimento, eu dou banho, eu troco, e a gente reza junto, ele cata meus crucifixos, cata os meus terços, e a gente tá ali junto. E essa entrega de amor sincero, essa devoção ao amor. Porque eu acho que o amor, ele transforma todas as coisas. O amor cura, o amor liberta. E no mundo que a gente vive hoje, é uma sede muito grande de amor. E a minha vocação é o amor. Eu não posso te oferecer nada mais que amor. A minha oração por você é um gesto de amor. Acordar de madrugada para rezar por quem me pede é um ato de amor, de entrega total, renunciando às minhas vontades, meu sono, estar aqui é um ato de amor. Então, assim, é dessa forma que eu vou vivendo, conforme o próprio Espírito Santo vai me conduzindo. E me diga uma coisa, Gi, fala um pouquinho mais do seu chamado. Quando começou? Porque a Juliana, ela faz parte de uma ordem que até chega a ser... Quando ela me falou isso alguns anos atrás, eu realmente eu não conhecia, e confesso que ainda não conheço tanto, mas é a Ordem das Virgens, né? Linda, por sinal, maravilhosa, né? Então, o próprio nome já diz, né? Numa sociedade pós-moderna que nós estamos vivendo hoje, com valores distorcidos, desencontros de informações, né? E a Gília escolheu, né, exatamente a Ordem das Virgens e tem alguns predicados, requisitos para que seja, né? Como é que foi esse chamado que te levou a querer se consagrar a uma ordem que é, meu Deus do céu, ela tem um peso espiritual muito grande, né? E de responsabilidade também. Diferente de muitas ordens em que se tenham lá os seus leigos consagrados, né? E você escolheu exatamente a Ordem das Virgens, né? E hoje se fala em virgem, que seria um outro tema, né? Uma outra conversa para nós, mas quando se fala em virgindade hoje, dentro dos aconselhamentos, das coisas que eu acompanho, gente, hoje isso é um problema, sabe? O que era uma virtude, hoje é um problema. É um absurdo, né? A inversão de valores chegou a esse ponto. O que era virtude antigamente hoje se tornou um problema. E tem mulheres que têm vergonha de dizer que são virgens. Sim. Exatamente por conta disso. E você assumiu publicamente a tua virgindade. Você entrou numa ordem que é exatamente a Ordem das Virgens. Então você já recebe aquele rótulo, lá vem a Virgem, lá vem a Virgem. Entende? Então, em outros momentos seria uma virtude. E hoje isso, infelizmente, acabou. Quantas pessoas chegam até nós, né, se sentindo porque foram ofendidas pelo o namorado, ou porque você é louca, porque você é doida, porque você é virgem, você resolve o seu problema. Como se isso fosse um problema. Gente, eu tenho escutado coisas absurdas e você assumiu, né? Eu confesso que eu até, se Deus me chamar para uma vida consagrada, uma vida de lei consagrada, eu só não sei se eu entraria para a Ordem das Virgens, né? Porque é um peso. Então você teve muita coragem de assumir isso também, né? E foi Dom Peruso que fez, né, a sua consagração, né, tudo. Então foi maravilhosa. Conta para nós um pouquinho. Então, eu descobri que era vocacionada com 19 anos, quando eu me apaixonei por Jesus. E eu nem sabia quem era Jesus direito. E eu simplesmente tive um momento de encontro com Jesus eucarístico, que eu dizia na época, o Deus da mesa, porque o Jesus estava na âmbula, em cima de uma mesa, com um véu, e me falaram que Deus estava ali. E eu tive uma experiência com aquele Deus. Então, por muito tempo eu dizia, eu sou apaixonada pelo Deus da mesa.
porque foi a primeira vez que eu ouvi de verdade, né? Então, eu me apaixonei e eu não quis mais nada no ser ele. Só que até você se apaixonar e descobrir aonde é o seu lugar, muitas coisas acontecem. E procurei muito vida consagrada em convento, comunidade de vida, de aliança, e não sabia da existência da Ordem das Virgens. Quando eu descobri, aí foi aquela coisa, gente, aqui é o meu lugar. Como Santa Teresinha diz, encontrei a minha vocação. E cada vez que eu lia o rito da consagração, eu chorava. Desde a primeira vez que eu li, eu chorei. Eu já imaginei tudo. Eu já sonhei com tudo, com cada momento do meu casamento com Jesus. E isso foi muito forte, assim. E como Ordem das Virgens Consagradas já diz, tem que ser virgem, não tem outra opção. E é muito banalizado isso. Até quando você vai ao médico e o médico pergunta qual foi a sua última relação sexual, você diz... Você tocou num ponto importante, porque hoje não se pergunta mais, né, se você já teve relação sexual. Hoje se pergunta exatamente isso. Qual foi a sua última? Aí Fora eu aqueles disse que pro nem perguntam. médico, eu nunca fiz isso. O quê? Tipo, não, nunca fiz. E eu fiz o exame para saber se era virgem ou não, devido a algumas situações de saúde que eu passei, então eu já não sabia se tinha tido um problema ou não. Exatamente por conta desse tabu, eu tive um problema de saúde no útero e fui ao médico e fiquei internada 2 dias. E eu não tive coragem de falar pro médico que eu era virgem. Porque era errado, né, parece. O mundo prega que é errado ser virgem. Então eu falei assim, eu não vou falar nada, vou ficar quieta. Ele perguntou, eu falei, não me lembro. Tipo, sabe, não lembro. Eu falei assim. Uma, porque eu tava com muita dor e negligenciei essa parte. E eu já tava vivendo tão assim, que já tava com vergonha de ser virgem com mais de 30 anos. Então eu fiz vários exames, coletagem, várias coisas assim. Então, assim, quando eu descobri a ordem, eu pensei, será que eu não perdi a virgindade naquele exame? Né? Então, eu fui lá e fiz o teste para ter essa certeza de se realmente era ou não. E sim, né? Sou virgem. E depois disso, gente, isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é uma dádiva. O, o mais legal, se você quer perder a virgindade, quando você casar com quem você ama, porque é uma coisa preciosa sua, né? Algo seu e de Deus. Então, assim, eu entreguei a minha virgindade a Deus. Eu me oferto, é o que eu oferto para ele no rito da consagração. Né? Eu leio um propósito de castidade. É a minha oferta a Deus. Então, isso que é a Ordem das Virgens. A gente oferta isso para Deus. E então eu descobri isso e passei por um processo de entrevistas com Dom Peruso, com Dom Rafael, na época que estava substituindo o bispo que havia falecido. E foram ali 2 anos de discernimento, conhecendo a ordem, acompanhando outras consagradas há mais tempo do que eu, e me descobrindo em Deus. Porque a partir desse momento é eu e Deus, mais ninguém. Porque quando a gente vai para um convento, é mais fácil, assim, vamos dizer, né? Você tem o orientador, você tem o fundador, você tem as regras, você tem os horários para cumprir. E como liga consagrada, a vida comunitária. Não. A vida comunitária, como liga consagrada, não. É você e Deus. E as outras virgens me acompanhavam, me orientavam, mas o seu caminho é sozinha. Tanto que a primeira vez que fui conversar com o bispo, eu fui acompanhada. Na segunda, ela já disse, vai, é você e ele. Eu fui e Dom Peruso, um pai, me acolheu como um verdadeiro pai mesmo, assim, nos encontros que a gente teve. Eu vejo ele uma vez por ano, né, devido à minha consagração. E
um paizão mesmo, assim. São encontros rápidos, mas assim, super cheios da presença do próprio Deus. É isso, e falar isso é um tabu. Então a gente costuma falar para não ficar aquela coisa assim, eu sou leiga consagrada da diocese. Maravilha. E me diga uma coisa, a renúncia, né? Porque você é jovem, né? Jovem, bonita. E as pessoas questionam, né? Como é que você vive essa renúncia, a renúncia ao namoro, a renúncia, né, aos desejos, né? Porque nós somos seres duais, né? Nós somos seres humanos, nós temos ali a luta entre luz e sombra, né? Então, entre o nosso lado divino e o nosso lado humano. E isso não tem como negar, né? Não existe. Se alguém dizer que não sente desejo, se alguém dizer que não sente vontade, né, meu Deus, de dar umas bitoquinhas, né, que bate uma carência ali de vez em quando, né, de dar umas bitocas, ou de querer abraçar, enfim, como é que você canaliza? Como é que você, não é nem sublimar no seu caso, mas como é que você vive essa renúncia, né, a renúncia do namoro, de uma vida de família, porque você é mãe, você é uma mãe espiritual, eu te acompanho há alguns anos, e eu fui fruto também de um momento da minha vida, da sua oração, né? Então, que a gente pode falar disso em um outro momento. Sem te conhecer, você orava por mim, e foi no momento que eu precisava, gente. E eu vou dizer para você, foi um momento tão difícil que eu estava vivendo com a igreja, e isso já faz o quê? Uns 10 anos atrás, mais ou menos? Uns 10 anos. Uns 10 anos atrás. E eu me lembro de uma ocasião que eu cheguei eu cheguei num dia, num domingo, nunca esqueço, num sábado. E falei para Jesus, a partir de hoje eu deixo de ser católica. Falei isso para Jesus. Mas eu não largo de Nossa Senhora e não vou largar também da adoração divina. Não vou largar não, mas não vou mais na igreja. Eu estava tão revoltada com o povo, assim, sabe? Com a pequenez, enfim, né? E olha só que coisa mais impressionante. Nesse momento, a Gília também apareceu. Após esse momento, apareceu na minha vida, né? Um pouco antes e depois continuou, e continua até hoje sendo a minha intercessorazinha amada, minha anja, né? Eu chamava de brujinha, que a gente se encontrava nas madrugadas da insônia, né? Então, e eu me lembro que eu cheguei assim no domingo, fui fazer um certo trabalho, né? Uma pessoa que queria que eu fizesse um empadão, que eles amavam e tal, e eu fui. Mas na minha cabeça, meu Deus, para qual igreja que eu vou? Jesus, para qual igreja que eu vou? E fiquei com aquilo o domingo inteiro na minha cabeça. Chego na minha casa, e com aquele turbilhão de pensamento, de mas e Nossa Senhora? Mas e Jesus Eucarístico? Mas e Nossa Senhora? Aquela luta, né? Aí eu me lembro que eu sentei, estava o papai, né? Quando o papai era vivo, mamãe, fiquei ali na sala. E estava passando o programa do Gugu. E foi aquele padre do Santuário do Pai Eterno. Então, junto com o Gugu, estavam fazendo ali uma caminhada sobre Roma, né, as catacumbas e tal. E aquilo foi uma coisa forte, eu comecei a chorar pela história da igreja, né? E eu sou apaixonada pela história da igreja, e tenho vários testemunhos, enfim. E, de repente, assim, eu comecei a chorar e me toca o telefone. E era uma amiga minha do Rio de Janeiro. Gente, e ela sabia das coisas que estavam acontecendo. Aí ela disse, minha irmã, como é que estão aquelas coisas, aquela situação? Eu falei, ixi, irmã, hoje eu desisti de ser católica. Ela, mas então eu tô ligando para a pessoa certa, porque eu acabei de chegar da missa, só me arrepia isso, acabei de chegar da missa, e Jesus tinha dito para mim na hora da consagração, quando na hora da consagração ele me mostrou você prostrada. E ele deu uma ordem para mim chegar em casa e dizer que não era para você sair da sua casa, da casa dele. Nessa hora, eu desabei, assim, eu acho que eu chorei uma semana. E quando eu lembro de imaginar que Jesus, na Eucaristia, falou com uma pessoa que está a 900 quilômetros de mim, gente, e que há meses a gente não se falava, ela sabia que estava acontecendo, mas há meses a gente não se falava. E de Jesus dar essa ordem, chega e liga para ela. Nesse dia, esses são os mistérios, né? São os mistérios do Senhor. E você foi uma pessoa que me acompanhou nesse momento, né? E me sustentou na oração. Então, tudo foi congruente, acabou levando para essa permanência. E claro,
né? Naquele mesmo momento acabou toda. E aí tudo que estava acontecendo na minha vida naquele momento, eu vi assim, ó, era tudo tão grande, mas tudo ficou assim tão pequenininho que não valia nem a pena olhar. Aí eu só toquei para frente, me atirei, como diz São Paulo, ao que resta pela frente, porque o que ficou para trás é refúgio, né? Então já cheira mal, bora tocar, e assim eu tô até hoje, né? Então, fala um pouquinho mais desse teu chamado, como é que você vive essa renúncia, né? Sabendo das dificuldades, perseguições que você sofre, né? Por ser religiosa, essa mãe espiritual que você é, tanto que você chama de filhos, né? De filhas, algumas pessoas, e tá tudo certo de chamar de filho, de filha. Eu tenho meus filhos espirituais. E Sim. quem me convenceu, não que me convenceu, mas quem disse uma vez isso para mim foi até o Rafa, que está aqui, o Rafael Zato, que é da comunidade Shalom. E ele disse: Maria, irmã, você é uma mãe espiritual. Então, assumir que eu sou uma mãe espiritual é muito forte. Você é uma mãe espiritual. Né? Fala um pouquinho mais para nós, minha amada. Então, a ordem das igrejas em si já nos faz mães espirituais dos sacerdotes. Tá dentro disso tudo, essa temática da ordem, ser mãe espiritual dos sacerdotes, que nos diz, adote sacerdotes como filhos. Então, assim, eu já adotei alguns, né? E tenho algumas filhas espirituais, e sou diretora espiritual de algumas pessoas também. Claro que na minha pequenez, na minha miséria, e com a infinita misericórdia de Deus, né? Porque esse caminho de santidade é de todo mundo. Não sou melhor que você que não é consagrada, não sou melhor que ninguém. Mas nessa busca reta de viver a vontade de Deus. E então, assim, essa espiritualidade solitária, aí que eu vejo o carinho de Deus, porque é uma vida solitária, mas uma vida que já me arregou 5 filhas, quantos atendimentos, quantas pessoas que são direcionadas, você mesmo uma delas, pessoas que Deus suscita, levanta e reza por tal pessoa. Tá acontecendo isso, isso, isso. De uma forma assim, não que Deus sente comigo e fala, aconteceu isso, isso, me contando tudo, mas vem aquele sentimento, tá acontecendo alguma coisa. Liga para ela, manda um presentinho, ela precisa sentir o amor. Porque Jesus, ele precisa das minhas mãos para tocar você. Ele precisa dos meus braços para te abraçar. Então eu vou te amar porque ele me ama. Isso, eu só consigo dizer, Maria, eu te amo porque ele me amou primeiro, porque eu me amei primeiro, porque eu me entreguei. Então, assim, a minha vocação é o amor. E em relação às renúncias, eu acho que eu fui muito agraciada por Deus, porque eu sempre tive um coração muito infantil. Sempre fui muito menina. A minha vida era sempre brincar, estar no meio das crianças. E eu acho que isso me preservou de muitas coisas. E quando eu cresci, me tornei adulta, a ponto de já querer namorar, casar, ter filhos, eu já estava apaixonada por ele. Então, assim, foi uma proteção. Ele me protegeu do mundo. E em relação aos desejos, vontades, claro que eu sou uma mulher de 40 anos. Eu não sou anjo para não ter esses sentimentos. Só que aquela coisa, por que que eu vou buscar fazer coisas que vão me fazer sentir coisas que não são para a minha vida? Por exemplo, se eu estou em família assistindo uma televisão, porque eu tenho que viver com a minha família, mesmo que seja a minha família do meu trabalho, porque eu vivo com uma família, né? Aqui onde eu moro no meu trabalho, aqui nós somos uma família. Se a gente está compartilhando o momento de um filme, uma programação na televisão, se existe uma cena que vai contra aquilo que eu vivo, sutilmente eu levanto, depois eu volto. Se eu estou num ambiente onde as conversas são sobre isso, porque as pessoas conversam sobre isso, e não é todo mundo que fez a mesma escolha que eu sutilmente levanto e afasto. Porque se eu alimentar aquilo, se eu ficar ouvindo aquilo, eu vou contaminar os meus ouvidos, eu vou contaminar a minha mente, e provavelmente depois eu vou pensar, eu vou sonhar, eu vou ter desejos, porque o nosso organismo tem isso naturalmente, é uma coisa natural.
Então, assim, e como Santa Teresinha é menina, criança, porque Santa Teresinha entrou por esse amor de Deus criança, então eu me sinto essa criança. Eu ainda costumo dizer para minhas amigas assim, eu te amo que nem uma criança de 7 anos. Sabe aquela criança que vai para a escola pela primeira vez, que vê a professora e ela se apaixona? Porque criança se apaixona pelo professor. A primeira professora se Sim. torna tudo dela. Então, assim, a minha vida é assim. Quando eu digo eu te amo, é da mesma forma que uma criança de 7 anos diz, eu te amo. Só que eu costumo dizer que eu sou criança, mas com uma espiritualidade gigantesca. Simplesmente pelo amor e misericórdia de Deus e aquilo que Ele coloca no meu coração. E Jesus sempre fala assim, deixai vir em minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Se você for como criança, e a gente tem que ser como criança. Então eu falo para Jesus, eu quero ser como criança. E quando as pessoas me olham, no meu trabalho mesmo, eu tenho 40 anos, a minha patroa tem 30. Ela fala, você é minha filha. Então eu falo assim, ela me vê como essa criança. Ela me vê com essa pureza. E todos aqui em casa. E eu tomo posse dessa graça, porque eu quero ser criança. Eu quero, mas não aquela criança infantilizada e birrenta, mas uma criança no coração, na alma, e conquista o coração de Jesus. Que chega de fininho e senta e fica parado assim, olhando para ele, sabe? E tudo aquilo que um filho, um bom filho obediente faz, e ele pede, o pai dá. Por quê? Meu filho é obediente, por que eu não vou dar isso para ele? Sendo que ele obedece, sendo que ele faz as coisas certinho. Então, é essa pureza que eu quero que Jesus sempre traga no meu coração. Por isso que Santa Teresinha, para mim, é tão importante. Porque isso ela tem, essa identidade ela tem. E me diga uma coisa aqui, Gi, como é que você quando fez, né, para que as outras pessoas também conheçam um pouquinho mais, né, dessa tua vocação, né, nesse mês missionário que se inicia, né, o mês de outubro, Santa Teresinha, do Menino Jesus, os votos de castidade, pobreza e obediência, você os fez também. Não, eu não fiz votos, eu fiz propósito, né? Só que, por exemplo, assim, Explica para nós a diferença. se você vive um voto, o voto é diferente do propósito, porque eu fiz um propósito de viver castamente. Eu não fiz um voto. E a castidade não dá para ser casto sem a pobreza e sem a obediência. Então, automaticamente eu sou casta, obediente e pobre. Porque se eu viver na luxúria, na riqueza, isso vai me levar a outros pecados. Então eu perco a graça da castidade. Então, assim, isso já entra num pacote só. Entendeu? E quando você fez seus votos perpétuos, que foi ano passado, né? Foi. Fala um pouquinho para nós essa experiência, né, dessa renovação eterna, perpétua agora, né? Então, mas como eu falei anterior, não foram votos. Foi uma entrega perpétua, uma consagração, uma oferta. Eu me ofertei para Jesus. Eu sou uma oferta, né? Então eu decidi em 2016 me ofertar. Em 2019 eu decidi para sempre. Não tem volta. Uma entrega É o total. seu para sempre. É o meu para sempre. E ele me aceitar para sempre. E agora, dia 5 de outubro, vai fazer 1 ano de consagração perpétua. E hoje faz 4 anos de consagração. É muito forte isso, sabe? Porque, assim, as pessoas me perguntam, e agora, e se você mudar de ideia? Uhum. Aí eu falo assim, gente, quando eu decidi, eu tinha 19 anos. E hoje eu tenho 40. O que poderia ser diferente? São 20 anos de uma escolha. São 4 anos de uma decisão. São 4 anos de um compromisso marcado por uma aliança. Explica Então, até o significado da tua aliança, porque ela tem, até isso tem uma simbologia, né? Os 3 fios sim. da tua aliança, é isso, né? Explica Então, para nós um pouquinho, já que você a mostrou minha a sua aliança aliança. eu ganhei, né, da minha madrinha, daí eu pedi que fosse 3 por conta da Santíssima Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. Dessa minha entrega esponsal à Trindade, né? A estar diretamente ligada a eles, a Deus,
ao Filho e ao Espírito Santo. Isso é uma particularidade minha. As outras consagradas usam aliança de um só, normal. Mas isso é algo meu. Uma coisa eu e Deus, uma coisa nossa. Na nossa intimidade, né? Porque às vezes eu falo assim, gente, a gente precisa ter intimidade com Jesus. Você precisa ter essa intimidade. E não é porque eu sou consagrada que sou diferente de você. Porque todos nós somos chamados a ser esposas dele. Porque a igreja é esposa. E quem que é a igreja? Você é igreja. Os meus pais são igreja, os meus amigos são igreja. Então todos nós somos a noiva. Aguardando o dia do encontro com o noivo. E eu já vivo essa realidade aqui, né? Na escolha da minha vida. Isso. Interessante, você falava sobre essa experiência, né? Sobre essa escolha, sobre essa, né? Essa intimidade que você tem com o teu Senhor, né? Com o nosso Senhor, com o teu esposo. E me lembrei de Jó, né? Toda a história de Jó, tudo aquilo que nós conhecemos da história dele, do que ele sofreu, do que ele perdeu, de tudo que ele perdeu e que depois Deus restituiu, né? 100 vezes mais do que ele tinha em família, em bens e tudo. E até onde a gente vê, Jó era um homem que seguia dentro da ordem de Deus. Mas lá no final, dentro dos mandamentos, mas lá no finalzinho, que é o que mais me intriga de Jó, é o momento que ele diz assim: Senhor, até hoje eu tinha ouvido falar de ti, mas agora eu te conheci. Gente, isso me quebra, né? Porque ele passou tudo o que passou e foi fiel a Deus. Ele não murmurou, ele não reclamou, mas ele foi humano. E o lado divino dele ali, dizer, quando ele reconheceu, quando Deus restituiu tudo para ele, e ele poder dizer, diante de todas as perdas, diante de tudo, dizer, eu não te conhecia. Eu só tinha ouvido falar de ti. Mas agora, eu fico imaginando ele chorando, gente, dá vontade de chorar, sabe? Mas agora, eu tinha ouvido falar, mas agora eu te conheço. Você, agora, eu te conheço. Então, a tua caminhada, então, você fez o voto, é meu e ele. Tem outras que são casadas com você, mas a minha relação com ele, aí vem a particularidade, a intimidade. Né? Porque vocês são quantas hoje no Brasil leigas consagradas das ordens das virgens e quantas outras religiosas também, né? Mas que cada um tem a sua intimidade, a sua história com o seu Senhor, né? Então, quer dizer, como Jó, eu tinha ouvido falar, mas agora eu te conheço, eu te experimentei. Gente, que coisa mais linda, coisa mais impressionante, isso assim arrebenta o coração da gente, esse Deus maravilhoso, esse Jesus, essa trindade maravilhosa, nessa trindade que está presente, que é no meio de nós, né? E você privilegiada, você fez um voto, né? Um voto não, como é que você chama? Compromisso. Um propósito e que é o teu para sempre, né? É o teu para sempre agora, porque esse teu propósito é eterno. Então, quer dizer, por quê? Porque até você tinha ouvido falar, mas agora eu te conheço. Você faz Sabe, Maria, que eu acho mais eu interessante? Que esse eu te conheço não é na alegria. Não é na festa. Não é na roda de amigos. É na dor. É no deserto. É no fundo do poço. Porque quando você está lá no fundo do poço, o único que está lá com você é ele. Daí é lá que você o conhece. Porque Jó estava no fundo do poço. Na miséria, no nada. Na chacota. Não tinha sobrado coisa. Sim. E lá que ele conheceu. Verdadeiramente que ele viu a face de Deus. Que ele olhou nos olhos de Jesus e agora eu e você. Não tem amigos, não tem ninguém acordado, não tem nenhum profissional para essa hora, não tenho dinheiro para pagar uma terapia e tá doendo pra caramba. Aí é aí que você pode dizer, eu te encontrei. Fantástico.
E até mesmo, né, Gili, quando a gente chega no fundo do poço, não tem mais pra onde ir. É só subir. Então aí, você que vai ouvir esse vídeo, esse testemunho lindo, maravilhoso da Giliana Gervásio, que é uma leiga consagrada da Ordem das Virgens, celebrando o seu 4º ano de consagrada, e aqui, né, compartilhando a sua vida, a sua missão, o seu chamado, né, a renúncia dela, a escolha, como ela chegou até aí, como ela vive o para sempre dela, no seu ambiente de trabalho, né, como profissional também, e a solidão que difere um pouco de quem vive numa vida consagrada, uma vida religiosa, dentro de um convento, que se tem uma comunidade, tem um momento de coinonia, de convivência, mas é um caminho dela com Deus, é uma eremita, né? Digamos assim. É um caminho solitário de intimidade. Isso mesmo. Porque sabe por quê, Maria? Como mãe espiritual, a mãe sempre tem que estar bem. Ela não pode estar mal. A orientadora, a consagrada, tem que estar bem para acolher o outro. Só que eu também tenho dores. Eu também tenho dificuldades. Só que nessa hora eu percebo que é só eu e ele. Que é só nós dois. Não que ele não me envie consolações. Manda, minhas filhas me ajudam muito. Os meus amigos me ajudam muito. As lives que você faz me ajudam muito, né? A nossa amizade me acrescenta muita coisa. Mas na hora mesmo, eu e ele. Aí eu falo para ele assim, Jesus, senta aqui. Posso deitar minha cabeça no seu peito? Porque eu tô cansada. Esses dias mesmo eu tava na cozinha fazendo almoço e bateu uma canseira, uma dor nas costas, tudo. Eu coloquei os 2 braços assim em cima da ilha e falei para Jesus assim, posso encostar minha cabeça no seu peito só um pouquinho? Como se ele estivesse em pé do meu lado. Eu só fiz assim, ó. Fantástico. Obrigada, Jesus. E continuei o dia. E eu tenho certeza absoluta que ele estava ali e eu encostei a minha cabeça no peito dele. E às vezes, quando eu tô cansada, triste, porque assim, ó, eu tô longe de casa, longe da minha família, longe dos meus amigos. Eu sento na minha cama de noite e falo pra Nossa Senhora, senta aqui, faz um cafuné na minha cabeça, reza por mim, me reza. Daí eu uso uma expressão infantil, né? Fala assim, mãe, me reza. Coloca a mão aí, me reza. Sabe? E durmo. E eu tenho certeza que ela tá ali. Eu tenho certeza que ela tá sentada na minha cama. E muitas vezes eu sinto cheiro de rosas quando eu digo isso. Eu sinto aquele cheiro, aquele aroma, como se alguém tivesse entrado cheio de perfume dentro do meu quarto. E durmo. Então, assim, é a certeza da presença do céu. É a certeza de que eu não tô sozinha. Então aí vem a consolação de Deus. Às vezes uma mensagem de um amigo de bom dia, uma mensagenzinha que aparece do nada. Opa, Jesus tá mandando um recadinho ali, ó. Eu tô aqui, tá tudo bem, você vai conseguir. Essa semana mesmo, no meu grupinho de oração, eu recebi várias mensagens de consolo do coração de Deus. Assim. É um caminho solitário, mas você não está só. E a promessa dele se cumpre, né? Não tenham medo, tenham coragem, eu estarei sempre com você, eu vou, mas é necessário que o Paráclito venha e ele estará convosco até o final dos tempos. Vocês, filhinhos, né? Quantas passagens, meu Deus, a gente pode falar aqui, né? Vocês não estão sós, vocês não são órfãos, eu deixo o Paráclito para vocês. Oh, que coisa mais linda! E você falava dessa tua experiência, né? E assim, nossa, eu bebia, porque é algo assim que eu sinto tanto, que vem dessa intimidade, né? E não tem coisa mais profunda, mais linda do que essa intimidade com o nosso Senhor. A gente pode, até mesmo a gente pode estar com 100 pessoas ao nosso redor e vamos nos sentir só. Mas não estamos sozinhos. O caminho é solitário. Mas nós não estamos só, porque isso é uma promessa. E nosso Deus é um Deus de verdade, que cumpre suas promessas.
Então, se ele disse que não nos deixaria órfãos, nós não estamos órfãos, não estamos sozinhos, e temos essa intimidade de emprestar o colinho, de sentir o cheiro, eu acho isso fantástico. Então, e sabe por quê? É uma Porque a graça. gente, o Espírito Santo habita dentro de mim. O Espírito Santo habita dentro de nós somos templos do Espírito Santo. Então, eu não estou sozinha, porque o Espírito Santo está dentro de mim. Eu não estou sozinha. E ele inspira, e ele se movimenta dentro de mim. Em nenhum momento eu estou só. Então, isso, assim, é muito lindo. Só que, às vezes, a gente banaliza muitas coisas, achando, assim, que a gente, para falar com Deus, tem aquela coisa assim, soberano Deus, Deus Todo-Poderoso, eu estou aqui na sua presença. Barará, barará. Calma, para tudo isso. Ele sempre está aqui, ele está aqui toda hora. É só a gente que não lembra. Ele está aqui E ele agora. quer ouvir a Está sua sentado voz, né? comigo. Nossa Senhora está aqui, meu anjo da guarda está aqui, o céu está presente aqui. Jesus está aí com você, ele está no meio de nós. E a gente acha que tem que algum, né? A presença física de Jesus está na Eucaristia. E a gente isso. Exatamente. Até outro dia eu falei acho que é numa live dessa semana, ou da semana passada, de que eu acho estranho quando as pessoas dizem que vamos nos colocar na presença de Deus. Não existe. Isso, Maria, me chamou muito a atenção. Isso me chamou muito a atenção na live que você fez. Porque eu dizia isso. Vamos nos colocar na presença de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não tinha essa consciência de, peraí, mas ele já está aqui. Eu que tenho que parar e olhar que ele está aqui. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele eu sou, ele está. Eu não tem como eu dar um passo nem para a direita, para a esquerda sem tropeçar. Eu tô. Ele está. Então, como que eu vou? Como é que eu vou me colocar se eu já estou? Eu só agradeço pela presença. Eu só agradeço esse Pai maravilhoso. E sabe que eu sempre oriento as minhas filhas e o pessoal da rádio, que eu tenho um programa de rádio também, eu sempre oriento, faça um lugar de Deus na sua casa. Se você fica muito tempo na cozinha, por exemplo, coloca uma cadeira na cozinha e aquela cadeira é onde Jesus fica sentado vendo você cozinhar, por exemplo. Porque toda vez que você olhar para aquela cadeira, você vai lembrar que ele está ali. É verdade. Nossa, tem tantas histórias. Prepara um lugar na tua sala que seja o lugar que Jesus senta. Porque toda vez que você olhar, você vai lembrar que ele está ali. É verdade. Minha amada, que coisa mais linda poder falar com você sobre esse teu aniversário, a celebração. Mas eu gostaria, assim, antes da gente indo aqui para os minutos finais, né? Essa frase infantil de Santa Teresinha, é a linguagem que você usa, né? Tendo uma espiritualidade infantil. Passarei o meu céu fazendo bem sobre a terra. Como você interpreta essa frase, né? Para a gente encerrar, como é que você interpreta essa frase? Passarei o meu céu fazendo bem. Assim, eu sou uma jardineira e mexo na terra dos corações. E muitas vezes as minhas lágrimas por aquelas almas é o que rega aquela terra para que ela seja molhada, para que aquilo que eu semeio cresça. Então, assim, eu me coloco dessa forma. E quando eu chegar no céu, eu vou estar nesse jardim que foi regado pelas minhas lágrimas. Porque, Maria, quando eu rezo por uma pessoa, eu choro. Porque eu sinto dentro de mim aquela dor. Eu sinto dentro de mim o que a pessoa está passando, o que a pessoa está sentindo. Eu me coloco no lugar dela. Eu sinto a dor dela. Então, eu choro na presença de Deus. Pelas minhas filhas, pelas pessoas que eu atendo. Quando eu entro no ar ao vivo no programa da rádio, muitas vezes, quase todas as vezes, eu choro no ar, no programa, porque eu sinto muito forte a presença de Deus tocando aquelas vidas. Então, eu vejo dessa forma. Eu entro naquela terra que está seca, que está cheia de pedras, e eu vou, com as minhas orações, tirando as pedras, tirando a sujeira, regando, molhando a terra, para daí crescer. É assim que eu interpreto essa palavra. Amém. E eu sempre falo para Jesus que quando eu for para o céu, eu quero que todos os meus também vão. E eu vou ficar na porta do céu esperando até o último entrar, da mesma forma que Padre Pio fala para os filhos espirituais dele.
Que coisa mais linda. É tremendo isso, é tremendo que Deus nos dê a graça de viver e passar mesmo o nosso tempo nessa terra fazendo bem. Às vezes a gente não sabe, nós somos seres duais, como eu disse no começo, precisamos acolher a nossa dualidade, né? O nosso lado sombra, nossos dois lados, lado humano e lado divino. E conviver com isso, mas buscando sempre ser melhor. Buscando caminhar com Deus, trazer cada vez mais essa intimidade, viver intimidade com Ele, que é isso que vai ficar, né? Quando Jesus mesmo, no encontro da samaritana, né? E ele chega e diz para aquela mulher, naquele encontro bem-sucedido, maravilhoso, esplêndido, fantástico, que chegaria um tempo que não se adoraria mais em templos, mas em espírito e verdade, né? Ou seja, com a verdade do teu coração, a verdade da tua história, da tua vida, é essa verdade. Não são apenas as jaculatórias, as rezas, as orações que nós temos, mas é essa intimidade de falar o que eu estou sentindo. E declarar também o meu amor, a minha gratidão àquele que é, aquele que está presente, o alfa e o ômega, né? Da nossa vida, teu esposo. Parabéns por esse casamento e deixa a tua mensagem final para nós. Parabéns, 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 Gi, por esse testemunho lindo, para você ser uma bênção. Até aqui a psicóloga Lisiane Almeida disse que você tem um coração puro. E é verdade, louvado seja Deus por esse coração, essa alma de criança, que é o teu melhor, né, a tua essência, e que Deus lhe abençoe. Né? Que Deus lhe abençoe cada vez mais nesse caminho, nessa jornada tão linda e maravilhosa, e que o mês de outubro seja um mês de colheita. Amém. De muita colheita, né? E de compartilhar os frutos dessa colheita. Porque não tem sentido a gente colher e reter, né? Mas vamos distribuir aquilo que Deus está nos dando em retorno de frutos. Ele não é só para nós, é para ser compartilhado. Né, que você possa compartilhar, e aí você tem um minutinho, 1 minuto e meio, antes do Instagram derrubar nossa live, e deixar a tua mensagem final, minha querida. E que Deus lhe abençoe. O que eu digo é assim, Maria, quando a gente chegar diante de Jesus, lá no céu, a primeira coisa que ele vai perguntar é: quanto você amou? Uhum. Só isso. Quanto você está amando? Quanto você ama? O amor transforma tudo. Então, é isso. Eu fecho essa noite, esse dia de aniversário de consagração, amando. Amém. Que Deus abençoe sua vida, Gi, mais uma vez. Eu quero aqui, vamos ver se dá tempo. Deixa eu botar aqui. Vamos ver se vai dar certo. Espera aí, não é bem isso aqui, mas nós temos que... Olha aqui. Até parece que eu estou no programa de rádio. Até me lembrei os tempos que eu trabalhava com o Padre Reginaldo, no programa Agito na Rede. Deixa eu ver aqui. O meu programa de rádio é na Rádio Filos. Aí pesquisa no Google, pessoal. Rádio Filos. Isso, fala aí, faz aí. Tem a programação do meu programa de rádio. Intimidade com Deus, o nome do meu programa. Temos uma programação toda católica, o dia todo, com vários radialistas, com várias programações, bem legal. Vale a pena. Rádio Filos. Rádio Filos. Legal, então fica aí. Hoje nós falamos aí com a Gili, celebrando aí, entramos no mês de outubro. Que Deus abençoe, que a colheita de todos seja fecunda. E parabéns pela sua vida. Agora vamos, parabéns pela sua vida, mas vamos. Aqui, ó, para você, Gi. Espera aí, agora vai dar. Agora eu entendi o que a pecinha aqui estava fazendo. Olá. Nessa data querida, muitas felicidades. E viva, Gi! Obrigada. Viva Jesus!